Olá, meus amados irmãos, graças e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Felipe Camarão. Uma honra, mais uma vez, falar com vocês, tratar da Bíblia, de temas bíblicos. Agradeço o convite do pastor Hudson, mais uma vez, falar aos irmãos, aos amados irmãos, que eu não conheço pessoalmente, mas, pela graça de Deus, eu posso falar da sua palavra a vocês. Graças a Deus nós temos a tecnologia, nós temos os meios que o Senhor nos faz ter, nos permite ter, para comunicarmos a sua verdade, comunicarmos a sua palavra. Meus amados irmãos, hoje eu quero tratar com vocês sobre a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, que é uma espécie de espinha dorsal de interpretação, de entendimento da Bíblia, principalmente para nós que somos presbiterianos. A doutrina da aliança é a doutrina basilar, no sentido de nós entendermos como nós devemos ler a Bíblia, como nós devemos entender o entregar-se de Cristo na cruz para nos salvar. Nós vamos entender bem melhor as Escrituras quando nós temos um pressuposto da doutrina da aliança, essa que é exposta nas Escrituras. Nesse momento vamos começar a nossa aula. Hoje eu quero tratar com vocês especificamente, o tema da aula vai ser a aliança do recomeço. Como orientação, como ajuda, um apoio para nós entendermos esses temas bíblicos, a doutrina da aliança, vou utilizar dois materiais. O primeiro deles é isso daqui: As Doutrinas do Antigo Testamento, a Aliança para uma Vida Plena, de Leandro Lima. É uma revista de escola dominical que é utilizada por diversas igrejas, e é uma revista, mas na verdade é um livro que nós utilizamos como uma escola dominical. E também está aqui o Cristo dos Pactos, de O. Palmer Robertson. São livros que ajudam na orientação, na compreensão desse grande tema. E hoje eu quero tratar com vocês, o tema da aula vai ser a aliança do recomeço. Vejam só, deixa eu fazer um trocadilho de tela aqui. Pois bem, aliança do recomeço. Nós vamos tratar principalmente no Antigo Testamento, em especial no livro de Gênesis. Nós vamos ver como essa doutrina vai desenvolvendo-se a ponto de nós compreendermos melhor a própria palavra de Deus, compreendermos melhor diversos textos que a Bíblia nos fala. Pois bem, convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 21. A lei trata de Adão, da aliança, do pacto feito com Adão e feito com Cristo. Cristo é esse segundo Adão, é esse que representa o seu povo diante de Deus. Você leia e nós podemos perceber essa verdade vinda aqui da palavra do Senhor. E diz o seguinte, eu vou ler até o versículo, vou ler todo. Assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, de Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio
de um só, reinou a morte, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui especificamente a relação, as consequências do pacto quebrado que Adão quebrou, e as consequências que é a morte. A morte passou a todos os homens e Cristo Jesus, segundo Adão, aquele que cumpre de forma perfeita em nosso lugar a lei do Senhor, a vontade do nosso Deus. Pois bem, nós vemos que há uma distância muito grande entre Deus e o homem. Deus, ele é aquele que está além do ser humano. Como é que nós podemos ter um acesso ao Senhor? Perceba que Deus, nosso Deus, o que ele faz? Ele estabelece um relacionamento com o ser humano. Parte dele, é a vontade de Deus, ter um relacionamento com o ser humano. E como isso é feito? Através da aliança. Só há relacionamento entre Deus e o homem por meio da aliança. Veja, Deus estabelece os critérios, os meios dessa aliança feita com o ser humano. Deus estipulou de forma graciosa os meios pelos quais o homem poderia se relacionar com ele. Nós vimos isso em Adão. Adão quebra. Nós vimos isso ao longo da história. Deus mantendo o seu pacto, sua aliança com o seu povo. Infelizmente, a nossa parte nós quebramos. Mas perceba que a gente vai ver um pouco mais à frente como Deus se mantém fiel à sua palavra. Vejam só. E o homem, o que ele é? Ele é um agente pactual. Adão, ele como foi criado por Deus, e Deus o faz um agente pactual, como assim? Aquele que obedeceria as normas, os critérios do pacto, da aliança feita com o ser humano. Ele se torna esse agente, ele tem uma responsabilidade diante de Deus e também nos representando diante do Senhor. Veja, e essa aliança, ela vai da criação até a consumação. Veja que Deus, da criação à consumação, nós temos uma relação com Deus e principalmente isso estipula também a nossa relação com o próximo. Veja que o pacto de Deus com o homem, ele vai do início ao fim. Não há um momento na história humana em que essa realidade ela não tenha vida, ela não tenha uma realidade com a criatura, com o homem diante de Deus. Vejam só. E quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando da revelação de Deus. E essa revelação, ela se torna cada vez mais clara ao longo do tempo. Veja que a revelação especial de Deus é uma série de relacionamentos em torno de alianças instituídas por Deus. Vejam só, a aliança feita com Adão. Nós vimos ao longo da história Deus fazendo o quê? Deus revelando a sua vontade. A cada momento que passa, essa aliança da redenção, essa aliança que Deus estabelece com o ser humano, a trazer redenção para ele, ela vai ganhando cada vez mais luz, fica cada vez mais clara
para o ser humano. Veja, isso é o Antigo Testamento. Com o passar do tempo, Deus vai rememorando, trazendo a sua aliança. Não é que seja outras alianças, não é que seja alianças que vão se corrigindo ao longo do tempo. Não, é uma mesma aliança, uma única aliança, e que Deus vai como que trazendo à memória esses novos agentes, trazendo essa nova momento para o povo de Deus, em que lança ainda mais luz sobre os pontos que vieram antes, através desses agentes pactuais. Vejam, nesse primeiro momento com Adão, depois nós vemos Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo até ser pleno. Perceba que com o passar do tempo nós vemos cada vez mais luz, e em Cristo Jesus isso se torna pleno. A gente vê isso em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus 1, do 1 ao 4 fala que Deus falou aos pais e aos profetas de diversas maneiras, mas nos falou nesses últimos dias por meio do Filho. Nos falou, encerrando a revelação, encerrando ali o revelar-se de Deus ao seu povo, aqueles a quem precisam ouvir a sua palavra, todos nós. Veja que cada momento dessa aliança vai acrescentando novos elementos, novos passos, aquilo que já havia antes. Ela não acaba com o que havia antes, acrescenta novos elementos. E nós temos o quê? O Novo Testamento, a escrita do Novo Testamento, inspirada por Deus. Deus usa apóstolos, usam pessoas que conviveram com apóstolos, como foi o caso de Lucas, de Marcos, para escrever o Novo Testamento, escrever a palavra de Deus. Foram inspirados. Usa dois irmãos de Cristo, Judas e Tiago. Isso é maravilhoso, porque Deus se faz conhecer. E o Novo Testamento, o que ele faz? Ele lança luz no Antigo. A gente começa a compreender, a ler a Bíblia a partir principalmente de Cristo, entendendo esse pacto que vai sendo desenrolado até ser pleno em Cristo Jesus. E hoje nós temos o quê? Uma revelação subjetiva. O que é revelação subjetiva? Não é uma nova revelação, é a iluminação do Espírito Santo. O termo melhor seria a iluminação. Vou até corrigir. Mas a iluminação do Espírito, nos termos agostinianos, que diz o seguinte: olha, nós compreendemos a palavra por meio da iluminação do Espírito Santo, que nos faz compreender a verdade de Deus de forma a glorificarmos ao Senhor. Não é uma simples leitura, não é uma simples compreensão, mas é um entendimento pleno da revelação do Senhor. Então, revelação subjetiva aqui ela tem um caráter de iluminação, pois nós não temos mais qualquer forma de revelação de Deus falar com o povo além da sua palavra. Como diz o capítulo 1, seção 1 da nossa confissão de fé, e o próprio texto de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, é taxativo em dizer que encerra com Cristo, nos falou no passado, colocando um ponto ali em Cristo Jesus. Pois bem, tudo isso é a aliança da graça. Veja, uma única aliança que vai tendo seu desenvolvimento, seus desdobramentos ao longo da história, ao longo do processo revelacional do Senhor. Pois bem, nós temos estágios sucessivos de uma única aliança. Então, não são várias alianças, são apenas uma aliança, que ela vai tendo estágios em desenvolvimento. Deus vai fazendo isso. Veja, o primeiro é Adão, a aliança da criação. Essas denominações você vai encontrar em Palmer Robertson. Elas são nomes, nomenclaturas para ajudar a gente a compreender, a memorizar esses pontos que a gente vê na Bíblia. Mas veja, Adão, a aliança da criação.
Nós temos Adão, que é refeito. Se você reparar, após a queda, Deus mantém sua aliança com Adão. Nós vemos ali Deus tratando com Adão nesses pontos. Aliança do começo. Criação do começo. Com Noé, aliança da preservação. Com Abraão, aliança da promessa. Vocês lembram o que acontece? Capítulo 9 de Gênesis, Noé. Capítulo 12 de Abraão, de Gênesis, trato com Abraão. Veja que Deus faz uma promessa a Abraão com Moisés. Que nós vemos a lei sendo dada ao seu povo. Depois nós temos com Davi o reino. E com Cristo Jesus, a aliança da consumação. São termos que nos ajudam a entender, a memorizar esses estágios sucessivos dessa mesma aliança. Vejam só, quando a gente lê o Novo Testamento, lê nos Evangelhos, a gente vai reparar uma coisa bem interessante. Jesus disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Veja, novo, no grego nós temos duas palavras, neos e kainos. Quando no português a gente fala novo, geralmente a gente tem uma ideia de que de inédito. Um filme que vai estrear um novo filme. Ele não aconteceu antes, ele é uma coisa nova. Mas veja só, esse é um neos, novo de inédito. Mas quando a gente vai ver no texto grego, no texto do Novo Testamento, a gente vai ver que é um novo, não como uma coisa totalmente nova ou diferente, que nunca aconteceu antes. É um novo, algo que é renovado, algo que é vivificado, algo que ganha novas, uma vivificação. E nós podemos ver bem esses pontos quando nós lemos a palavra do Senhor. Pois bem, nós vemos aqui, a diversidade de ministrações emerge na medida em que se desenrola a história e vai enriquecendo a maravilha do plano de Deus em favor do seu povo. Havia um propósito redentor de Deus ao estabelecer essa aliança. Veja que a queda do homem não foi um perder do controle de Deus, mas estava dentro do plano de Deus. Deus planejou, Deus decretou, Deus pré-ordenou todas as coisas. Deus não viu o futuro, ele decreta toda a existência, todo o desenrolar da história. Então havia um propósito redentor, tudo isso. Veja o que acontece lá no início de Gênesis. A serpente, o que ela faz? Conversa com Eva, Adão, e os dois acabam caindo ali em desobediência a Deus. Veja o que é dito. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que acontece? Nós temos aqui o estabelecimento de duas descendências. De duas descendências que continuariam por toda a existência até a consumação. Veja, o estabelecimento dessas duas linhas de desenvolvimento da humanidade. Vejam, só existem dois: ímpios e santos, puros e impuros. Isso é uma verdade que não dá para negar dentro da Bíblia. Não tem uma terceira via, uma terceira possibilidade, como alguns querem dizer. Não, ele é neutro, ele é um amigo do Evangelho. Não existe essa possibilidade. Ou você está com Deus ou não. A Bíblia estabelece muito bem esses pontos. Veja, a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Esses pontos. Vejam só, a semente da mulher e a semente de Satanás são como que dois mundos completamente diferentes um do outro. Aspirações, vontades, desejos, motivações completamente diferentes de um ímpio e para um justo.
Para aquele que perece, está morto em seus pecados, para aquele que foi vivificado em Cristo e vive agora para a glória de Deus. São como que dois mundos diferentes. Seria... Se eu paro para imaginar se a gente pudesse viver em mundos diferentes, literalmente, fisicamente, seria bem diferente, bem algo que poderia nos chamar de paraíso na Terra, não sei. Mas veja, mas nós vivemos nesse mesmo mundo, esse mesmo planeta, esse mesmo globo, esse planeta que é redondinho, é uma bola. Veja, nesse mesmo mundo nós temos a descendência de Satanás e a descendência da mulher. E a Bíblia nos mostra que existe uma antítese entre essas duas pessoas. Ou melhor, entre essas duas descendências. Veja, o que torna essa vida possível, essas relações possíveis? Você vai trabalhar com o ímpio, alguém que está morto, você sendo justo, vivificado em Cristo. Como é que é possível viver? É através da graça comum. É a graça comum de Deus que torna as relações possíveis, não relações de comunhão, mas relações da vida. Trabalho, escola, comércio, são dadas e possíveis através da graça comum de Deus. E veja que existe essa antítese e ela não vai ser sarada, não vai ter, a gente não dá para ter comunhão realmente entre a igreja e o mundo. E veja que a Bíblia usa algumas denominações para esses dois grupos: filhos de Deus, filhos do diabo, igreja, mundo, trevas, luz, vida, morte. São vários pontos, termos que a Bíblia utiliza para denominar essas duas classes de pessoas, esses dois grupos de pessoas, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo Jesus. Vejam, e tudo isso é o reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus e o que está acontecendo, o que nós temos aqui é um reino parasita de Satanás. Satanás não reina. Alguns dizem, não, o mundo jaz no maligno, isso significa que quem controla tudo isso é o diabo. Não, o mundo jaz no maligno é o que a Bíblia nos mostra, é que o homem está entregue. O homem entregou-se ao maligno, vive de forma a agradá-lo. Não é que ele controla o mundo como se fosse um senhor absoluto. Não, é um reino parasita. Assim como a ferrugem é parasita do ferro, assim como a decrepitude é um parasita que depende de um ser maior para a sua existência. Então, o reino de Satanás é um reino parasita. É um reino que existe no sentido em que ele existe parasitando o reino de Deus. Então é muito comum nesses dias até a gente ver pessoas misturando teoria da conspiração com escatologia bíblica e querem encontrar as mais diversas explicações, mas são teorias da conspiração recicladas com um verniz bíblico que gera uma confusão tremenda, que gera um mal entendido dentro das igrejas. Mas a verdade é o seguinte: Satanás não é rei. O único Senhor, o único rei é o nosso Deus. A gente tem que entender bem esses pontos. Mas veja, o desenvolvimento dessas duas linhagens, a fé na semente vitoriosa, Caim e Abel. A gente vê o desenvolvimento ali já no início, Caim e Abel. Abel indica a sua submissão a Deus, oferecendo um sacrifício aceitável a Deus. Caim indica estar do lado anti-Deus, da antítese. Caim mata seu irmão Abel. E nós temos a continuidade dessa linhagem santa, dessa linhagem escolhida por Deus. Não é que é uma família assim escolhida por Deus, mas alguém que faz parte, é salvo pelo Senhor e continua dentro dessa
família da aliança, daqueles que são salvos pelo Senhor. Veja, marca a continuidade da linhagem santa. Algumas forças opostas estavam dispostas assim. Vejam só. A humanidade caída e restaurada pela graça salvadora. Adão e Sete. A humanidade banida, mas protegida pela graça comum. Caim. Vocês lembram o que acontece com Caim? Ele mata o irmão. Deus coloca uma marca sobre ele. Aquela marca é a marca da graça de Deus. A gente não sabe o que é, mas é uma marca da graça de Deus. Por quê? Quem encontrasse Caim não iria matá-lo. Não iria fazer com ele o que ele fez com seu irmão. Vejam só. O desenvolvimento rápido do pecado, da corrupção do ser humano, ele veio de forma muito rápida. Contaminou a linhagem santa. Isso nós lemos em Gênesis capítulo 6. Para que o homem se conhecesse e entendesse a sua necessidade da graça. Veja, ali em Gênesis 6 é a mistura dessa linhagem santa, do povo de Deus com o povo do mundo. Então, geralmente as pessoas têm uma teoria da conspiração, que era anjos, que era, não, mas isso aí não tem qualquer base bíblica, mas eu quero o povo, os filhos de Deus, o povo de Deus, com o povo do mundo, isso, o casamento misto, e nós vemos as consequências desse pecado ali, no povo, e o que aconteceu, o dilúvio. Vejam só, a gente pode perceber quando a gente lê a Bíblia o desenvolvimento dessas duas linhagens. Vejam só, Adão, ele vive 930 anos e ele gera Caim, Abel, Sete outros filhos e filhas. Caim gera Enoque, Irade, Miljael, Matusael, Lameque, Jabal, Naamá e Tubal-Caim. Esses são os pais dos artífices, aqueles que fazem música, uma capacidade extraordinária e que possibilitaram uma vida mais tranquila e prazerosa nas cidades. E nós vemos que Sete ele gera Enos gera Cainá, Maalael, Jared e Enoque. Enoque gera Matusalém, e Matusalém gera Lameque, e Lameque gera Noé. Alguns nomes eles coincidem dessa linhagem santa e dessa linhagem de Caim. Mas percebam uma coisa bem interessante. Nós temos aqui de Noé, Cã, Sem e Jafé. Noé é descendente direto de Sete, daquela família, daquela linhagem que guarda a vontade do Senhor. E eles são os sétimos depois de Adão, Enoque e Lameque. O que cada um representa? Lameque é o ápice da corrupção do homem. Vejam só. Naquela época, Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, você vai ver que Lameque faz uma música. Você vai perceber na sua Bíblia que o texto vai estar um pouquinho afastado, indicando ali que é uma música. Lameque chama suas duas esposas. Veja que já está errado. Deus criou um homem, uma mulher, um para o outro. E ele faz o quê? Mata um rapaz porque pisou, fere o outro porque esbarrou. Ele morte de forma banal, ele comemora e ainda zomba da graça de Deus, dizendo: 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele zomba da graça de Deus. Veja que o ápice ali da zombaria, da corrupção, do pecado, onde zomba da graça de Deus, mata o seu próximo por motivos banais, tem 2 esposas, uma vida ímpia, completamente ímpia. Mas em contrapartida nós temos o sétimo depois de Adão, através de Sete. E quem é ele? Enoque. Enoque vive 365 dias
e Deus o leva para si. Enoque é transladado, Enoque é levado para o Senhor. Veja que Enoque não vê a morte, porque ele alcança ali o ápice da graça de Deus, que coisa maravilhosa, ele ser transladado pelo próprio Deus para si. E veja, andou com Deus, Deus tomou para si. A humanidade corrompe a terra. O que acontece? O dilúvio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6,15. O que acontece? Veja que é um contraste com aquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 1. O que diz? Que viu Deus tudo o que havia feito e era muito bom. O pecado, ele macula, ele corrompe a criação de Deus. Mas vejam, Deus pronuncia um julgamento. Qual é ele? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porque o juízo não foi apenas com os homens. A gente vê que, por causa do pecado, como Adão era o agente pactual, ele representava o homem diante de Deus, e é o pecado, quando entra no mundo, ele corrompe toda a criação. Veja que o homem, ele é um vice-regente de Deus. Ele, ao pecar contra Deus, ele corrompe também a criação de Deus. Veja que a terra começa a produzir cardos e abrolhos, espinhos. A terra, ela não dará plenamente a sua força. Haverá inimizade, e veja que as relações são quebradas. A própria criação de Deus, ela não está plena por causa do pecado do ser humano. Veja que a terra, a criação de Deus, ela padece por causa do pecado do ser humano. Mas veja, isso revela que ele vai executar a maldição do pacto da criação. O que ele diz? Manteve a ação redentora do proto-evangelho. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja que aqui a execução do pacto, daquilo que Deus estabeleceu com Adão. Veja, a inimizade estabelecida entre as sementes não estava esquecida. Continua no seu plano de trazer o descendente prometido. A graça redentiva de Deus, veja, porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja que Noé e toda a santidade, a vida separada, é uma vida que acontece por causa da ação de Deus na vida desses indivíduos, não porque eles tinham méritos próprios, mas porque Deus os conservava desta maneira. Vejam só, Deus o faz justo, íntegro e andar com Deus. Isso tudo é algo que provém da graça dele. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Veja que isso acontece por causa da graça de Deus. E que Noé ele pregava justiça, Deus elege ele como agente pactual. Aquele que continuaria a verdade do Senhor. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Veja que ele prega, fala, durante 120 anos ninguém quer ouvir. As pessoas trabalharam ajudando na construção da arca e mesmo assim não quiseram dar ouvidos àquilo que Noé tinha a falar. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6:22. O futuro da história da salvação se alicerça na fidelidade de Deus, que comissiona um homem e o capacita a obedecer. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Veja, ele foi instruído e fez tudo o que Deus ordenara.
coisas que não se viu, nunca tinha chovido antes. E ele falar, e Deus disse: vai chover. Veja, ele confia plenamente em Deus. E Deus o move a ação. Veja só. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Pausem aí o vídeo. Quantos dias durou o dilúvio? Quantos dias foram? Uma semana? 40 dias? Quanto tempo foi o tempo total do dilúvio? Vejam só. Noé ficou 1 ano e 17 dias dentro da arca aguardando o livramento de Deus. Imagine só a situação. Passar 1 ano e 17 dias ali dentro da arca. Então, meus irmãos, não foi nada fácil. Não foi nada fácil para Noé e sua família. Vejam só. Abra em Gênesis 7, 9 a 10. 7 dias dentro da arca esperando a chuva. Ele entra, passa 7 dias esperando a chuva. Gênesis 7, 17. No dia 17 do mês 2 do ano 600 da vida de Noé, inicia os 40 dias de chuva. Gênesis 7, 24. 150 dias de inundação. Gênesis 8, 4. 17 do 7 do ano 600 a arca encalha no Ararat. Aí já foram 73 dias de água escoando continuamente. Gênesis 8, 5. Mês 1 do 10, mês 1 do 10 e do ano 600 da vida de Noé aparece em cima dos montes. Aparece em cima dos montes. Gênesis 8, 6 a 9, 10 do 11 de 600 da vida de Noé, soltura do corvo depois da pomba que regressa. Gênesis 8, 10, 11, 7 dias solta uma pomba que volta com um raminho de oliveira. Gênesis 8, 12, 7 dias solta a pomba que não regressou. Gênesis 8, 13, as águas secaram. Gênesis 8, 5, 27, 2, 601, Noé sai da arca. 601 é a referência da vida de Noé, do tempo de Noé. A história da salvação tem uma continuidade. Veja, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomou de animais limpos e de aves limpas, e ofereceu um holocausto sobre o altar. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Veja que não é 2. Geralmente a gente vê algumas ilustrações, são 7 pares, por isso que ele oferece. Esse sacrifício ali representa, é um sinal que aponta para Cristo Jesus. Vejam, Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro do sacrifício. O sacrifício foi aprazível diante de Deus. Esse sacrifício expiador pacifica a indignação divina contra o pecado e a aliança da preservação. Gênesis 8, 21. Não tomarei amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio. O íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tomarei a ferir todo vivente. Veja que Deus faz o quê? Deus promete que não ferirá daquela maneira a como ele fez com o dilúvio. A história da salvação continuará e terá o alívio apropriado da corrupção do pecado. Uma aliança de renovação das estipulações da criação. Veja, é dito novamente, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Desses filhos virá o Messias. Veja, veja que é dita a mesma coisa que foi dito para Noé, para Adão, é dito para Noé e seus descendentes. Veja que muda agora o exercício do domínio do homem sobre a criação. Antes era
perfeito, agora temos o que? Um pavor. Veja que quando foi na arca havia era tranquilo. Deus tranquiliza, agora os animais têm medo. A relação agora, por causa do pecado de Adão, foi piorando e agora nós vemos essa situação bem piorada, bem bagunçada ainda mais por causa do pecado do homem. Veja que agora o que? Os animais foram adicionados como alimento para o ser humano. Gênesis 9. Agora nós temos e a aliança noaica, a legislação noaica. Eu quero encerrar aqui. Se eu tiver oportunidade, eu posso continuar essa aula. E nós vemos alguns pontos essenciais, pontos principais. Caso alguns irmãos tenham alguma pergunta, podem fazer o pastor Tiago. Tá? Certamente ele tem mais condições e mais capacidades do que eu de responder. Então, mas assim, caso tenha, pode fazer. Ele pode passar também para mim, eu posso responder, mas certamente o pastor ele conhece bem esse tema e pode auxiliar os irmãos a compreender melhor. Isso foi apenas uma pincelada sobre os pontos que tratam da doutrina da aliança. Caso os irmãos queiram, posso gravar depois a continuação e nós tratarmos esses pontos. Que Deus abençoe a todos vocês. Aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Felipe Camarão, abençoe a todos vocês. Um grande prazer estar com os irmãos nesse momento e até a próxima. Que Deus abençoe.